Eu os saúdo, os irmãos, com a paz do Senhor. Sou o presbítero professor Tiago. Estamos dando início a mais uma aula da Sala Abraão Digital. No dia de hoje, nós vamos estudar a lição de número 5, cujo título é o seguinte: O avivamento na vida da igreja. Texto áureo está lá em Atos 2 e 4, que diz: E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Texto clássico da descida do Espírito Santo. A verdade prática, irmãos, diz que, ao longo dos anos, a igreja experimenta avivamentos por meio do batismo no Espírito Santo e da atualidade dos dons espirituais. Portanto, na aula de hoje, nós vamos estudar a atualidade e nós vamos estudar, irmãos, a relevância do batismo no Espírito Santo, mas principalmente a relevância dos avivamentos na história da igreja e na vida da igreja. Irmãos, a nossa lição começa ali com algumas recomendações que nós podemos complementar aqui com recomendações pedagógicas, ok? Então, nós temos 3 objetivos básicos. O primeiro é expor a realidade do batismo no Espírito Santo e o público-alvo do batismo no Espírito Santo. Número 2, examinar o dinamismo da igreja apostólica. Os irmãos sabem que a igreja apostólica era uma igreja viva, dinâmica. Nós vamos analisar este dinamismo. E número 3, devemos demonstrar a importância de um ministério ungido para os dias atuais. Então nós, como professores da escola, como servos de Deus, como obreiros e obreiras de Deus, não podemos abrir mão da relevância dessa importância do ministério ungido pelo Espírito Santo, da ação do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo para os dias atuais. E lá na metodologia, irmãos, nós podemos adotar algumas estratégias muito interessantes. O autor da lição nos recomenda ali começarmos a aula com uma oração. Isso nos mostra, irmãos, a importância de uma liturgia na igreja, a importância de uma ordem, de uma regra de culto, ok? Então nós precisamos estabelecer nas nossas aulas, irmãos, uma liturgia da própria aula, uma metodologia que seja reconhecível pelos alunos, da qual os alunos já esperem algo, já prevejam algo. Não que nossa aula deve ser previsível no sentido de ser uma aula cansativa, mas deve ser previsível no sentido de dar uma segurança para o aluno de que ele vai receber sistematicamente os temas a serem estudados no dia. Portanto, nossa aula deve ter uma liturgia, uma ordem, uma concatenação. Nós temos ali também algo muito importante, irmãos, que é fazer perguntas aos alunos, perguntas geradoras, perguntas provocadoras de temas, perguntas, irmãos, que introduzam o pensar no assunto ali no início das aulas, irmãos. Certo tempo atrás, irmãos, eu estava escrevendo uma dissertação e eu lembro que uma das orientações do meu orientador foi que na introdução daquele texto eu tivesse perguntas geradoras de discussões, ok? Na aula, irmãos, é a mesma coisa. Se nós pensarmos a aula como um discurso vivo, é interessante que nós comecemos a aula soltando ali, deixando os alunos com perguntas que venham a provocar a reflexão neste tema do avivamento. Devemos incentivar a partir, talvez, dessas questões e de outros temas geradores, a participação dirigida dos estudantes, isto é, que os estudantes participem, mas que essa participação seja guiada pelo professor, seja uma participação que o professor possa conduzir aos temas importantes da aula. E também, meus irmãos, nós não podemos abrir mão e não devemos esquecer nunca de gerar temas que sejam relevantes para o cotidiano dos alunos. Isto é, nós não podemos esquecer da ligação com a nossa realidade, com o nosso contexto. Não podemos esquecer nunca da aplicação prática da aula em si, ok? A nossa aula não pode iniciar e terminar em teorias. A nossa aula deve ter aplicações práticas que levem o estudante, que levem o nosso aluno à reflexão. Isso posto, vamos começar a nossa aula propriamente dita entrando no tema. Nós temos aqui, meus queridos, os 3 tópicos-alvo, e nós vamos falar do batismo no Espírito Santo e do público-alvo.
Nós sabemos, irmãos, que o batismo com o Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, e essa é uma ênfase da nossa lição, ele é uma realidade contemporânea, isto é, ele é válido para os dias atuais. Nós seguimos uma linha teológica, que é a linha teológica pentecostal, que está dentro de um arcabouço maior. Qual é? É o arcabouço do continuismo. Nós temos, então, basicamente entre os protestantes, duas linhas de pensamento. Nós temos a linha continuista, dos quais nós somos filhos, os pentecostais, que dizem que os dons espirituais e o batismo com o Espírito Santo continuaram após a era apostólica. Portanto, eles ainda têm validade, relevância, autenticidade. Por outro lado, nós temos a linha cessacionista. Essa linha cessacionista, irmãos, diz que os dons do Espírito Santo cessaram, ok? Eles acabaram, eles foram... Aí nós temos duas visões do cessacionismo, mas uma delas diz que quando o cânon foi fechado ali com o João, a obra do Espírito, o batismo com o Espírito, os dons espirituais cessaram, terminaram. E a outra visão do cessacionismo, irmãos, diz que os dons espirituais cessaram ao longo do tempo na história da igreja. O que nós sabemos de conteúdo histórico, irmãos? Nós sabemos que pelo menos até o século V, as pessoas, os crentes, falavam em línguas em regiões do antigo Império Romano, no século V já derrubado, e em regiões do que hoje nós chamamos de norte da África, Oriente Médio e Europa, ok? Então os crentes continuaram falando em línguas muito depois da morte do último apóstolo. Dando prosseguimento, irmãos, a lição, ela vai nos dar uma espécie de lista das condições para se receber o batismo no Espírito Santo. E aí, irmãos, a lição vai elencar 3 requisitos e eu vou elencar um 4º requisito, irmãos, que eu acho que é muito importante. A lição vai nos dizer, irmãos, que para receber o batismo no Espírito Santo, nós precisamos, em primeiro lugar, de arrependimento e fé. Isso está, irmãos, registrado lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 1. Evangelho de Marcos, irmãos, capítulo 1, a partir do verso 15, que diz assim: dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, irmãos, para alguém ser batizado com o Espírito Santo, a pessoa precisa, em primeiro lugar, ser salvo, ser legitimamente arrependido, ter uma fé salvadora, uma fé salvífica e crer no Evangelho de Deus, crer na mensagem das Escrituras, ok? Em segundo lugar, meus queridos, nós temos ali o requisito da obediência e o requisito de apresentar bons frutos, que nós temos lá na primeira epístola de João, lá no capítulo 5, 1 de João, capítulo 5, a partir dos versos 2 a 4, eu vou ler apenas o verso 2 para nós ganharmos tempo, que diz assim: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Então, irmãos, para ser cheio do Espírito, para receber o Espírito, para receber o batismo com o Espírito Santo, nós precisamos seguir os mandamentos de Deus. Nós precisamos cultivar o fruto do Espírito, ok? E a nossa lição vai elencar ainda o tema da santificação. A santificação é fundamental para que sejamos cheios do Espírito, para que recebamos o batismo com o Espírito Santo. Está lá na Epístola aos Hebreus, capítulo 12, no verso 14, que diz o seguinte: segui a paz para com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, irmãos, para receber o batismo, precisamos estar dentro do processo de santificação progressiva, ok? Nós já estamos, quando salvos, na santificação posicional, mas nós precisamos cultivar a santificação progressiva. Isso é o que o nosso autor ensina. Mas, para além disso, irmãos, eu acho que um ponto fundamental que nós devemos acrescentar à lição é o fato de que, para receber o batismo com o Espírito Santo, além de ter todas essas características, além de cumprir esses requisitos, nós precisamos buscar o batismo com o Espírito Santo. Nós precisamos buscar a Deus, buscar
o poder do Espírito, irmãos. E isso está registrado nas Escrituras. Isso está registrado lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 12 a 14. Logo após a ascensão de Cristo e imediatamente antes do batismo, o evento do som que veio como um vento veemente e impetuoso, nós temos esse trecho de Atos 1, verso 12 a 14. Então, o que os apóstolos estavam fazendo antes de receber o batismo? Vamos ver aqui. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Verso 14, irmãos. O que os discípulos, o que os apóstolos estavam fazendo? Verso 14. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então, antes de receber o batismo, o que eles fizeram, irmãos? Perseveraram em oração. Estavam ali clamando a Deus, orando a Deus, se enchendo do Espírito Santo, buscando o poder de Deus. Então, como um quarto requisito, nós poderíamos apontar aí que o crente, que o salvo, ele deve não só buscar a santificação, ter um verdadeiro arrependimento e fé, não só obedecer os mandamentos, mas ele deve almejar, deve ansiar pelo batismo com o Espírito Santo. Deve expressar para Deus, expressar para o Espírito a vontade, o desejo de que o Espírito o encha. Não podemos esquecer que o Espírito Santo é uma pessoa. Como pessoa, é dotado de sentimentos, desejos, vontades, objetivos, e ele é, acima de tudo, relacional. Como pessoa, o Espírito Santo deseja ter uma relação, um relacionamento conosco, irmãos. E nós devemos desejar um relacionamento com o Espírito Santo de Deus. E ansiar, e pedir, e clamar pelo batismo. Nós chegamos aqui a outro aspecto da questão do batismo que a lição enfatiza muito, que nós não devemos deixar de pontuar, que é o seguinte: o batismo e o avivamento são promessas para todos os salvos em todas as épocas, ok? Nós temos aqui, irmãos, um texto-chave muito importante, que é o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e o verso 39, que diz assim, vou ler a partir do 38, irmãos. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos, e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então, irmãos, essa promessa de receber o dom do Espírito, essa promessa de ser batizado em nome de Jesus e receber o dom do Espírito, é uma promessa para os discípulos da época, para aqueles que estavam longe e para todos quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Isso atesta, meus queridos, para, primeiro, a atemporalidade da promessa. Então, aquela promessa de Joel, capítulo 2, irmãos, não é apenas para os cristãos da época dos apóstolos, não é apenas para os cristãos do primeiro século, não é apenas para os cristãos da igreja primitiva e do mundo antigo, não é apenas para os cristãos, irmãos, que estavam vivendo a época da construção e da redação do cânon das Escrituras. A promessa é para todos quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Mostra a atemporalidade da promessa. Mostra, irmãos, a perenidade da promessa. Essa promessa permanece. Ela não tem um cumprimento eventual, porque neste texto o batismo do Espírito Santo e a descida do Espírito já havia acontecido. Portanto, Pedro diz, olha, a promessa não se cumpriu só aqui. A promessa ela é para todos. Isto é, ela tem um cumprimento contínuo e perene. Ok? Até a vinda de nosso Senhor e até nós chegarmos ao céu em glória definitivamente. Então, irmãos, o batismo é para todos os salvos em todas as épocas e lugares. Este texto, irmãos, é um texto muito importante e é um texto que nós devemos linkar com outros dois textos que também são muito importantes. O primeiro deles ainda está no livro de Atos capítulo 2, só que nós vamos ler os versos 17 e 18, que diz assim, Pedro, reverberando a promessa de Joel,
E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e vossos velhos terão sonhos. Até sobre meus servos e minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Olha só para o detalhe, irmãos. Nos últimos dias, é um acréscimo de Pedro. Então, irmãos, quais eram os últimos dias na época de Pedro? A época dele. Quais são os últimos dias para nós? Os nossos dias. Portanto, irmãos, considerando o caráter permanente das Escrituras e de suas promessas, podemos dizer que a profecia de Joel, reimaginada, né? A profecia de Joel, reverberada por Pedro, acrescentando-se nos últimos dias, se refere aos últimos dias em que a igreja esteja na terra, isto é, a toda a contemporaneidade do tempo. Toda a igreja que existir em todo o tempo antes da vinda do Senhor, ela está coberta por essa promessa de enchimento do Espírito. Outro texto interessante, irmãos, está no Evangelho de Lucas, capítulo 11. Nós vamos ler a partir do verso 13, que diz assim: Ora, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. E aí nós entramos novamente naquele aspecto. Nós precisamos buscar o Espírito Santo, buscar o batismo. E em um segundo aspecto, que é essa promessa de Cristo, irmãos, ela não parece estar e não está em nenhum momento do texto ligada a um cumprimento temporal. Isto é, que Deus, como Deus bondoso, pararia, que Deus cessaria de conceder o Espírito a quem o pedisse. Essa promessa de Cristo, da concessão do Espírito, da dádiva do Espírito, é uma promessa permanente, é uma promessa perene. E aí nós vemos o cessacionismo caindo por terra. Irmãos, nós temos que lembrar que nós, os pentecostais, tanto as linhas pentecostais de cunho mais arminiano clássico, quanto as linhas pentecostais de cunho mais wesleyano, elas têm uma visão do Espírito como uma segunda bênção, uma bênção complementar. Nós devemos lembrar que nós temos a conversão, que é uma primeira bênção, e nós temos um revestimento de poder, um aperfeiçoamento dos santos, que é o batismo com o Espírito Santo. Nunca esquecendo da função capacitadora, ok? Que o Espírito Santo, irmãos, o batismo com o Espírito Santo, ele nos capacita a pregar o Evangelho e a servir a Deus e a viver a vida cristã. Meus irmãos, eu já expliquei para os irmãos que o cessacionismo, ele tem duas vertentes. Uma vertente que diz que os dons cessaram no primeiro século, com o fechamento do cânon, e outra vertente que diz que os dons cessaram paulatinamente ao longo do tempo. De modo que hoje, essas manifestações não existem mais, segundo a visão deles, ok? Mas uma coisa importante de nós pontuarmos para os nossos alunos sobre o cessacionismo, irmãos, é que o cessacionismo é uma teoria teológica autorreferencial. Uma teoria teológica autorreferencial. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, basicamente, que não existe uma sólida fundamentação bíblica baseada nos textos, ok? Uma doutrina cessacionista. A doutrina cessacionista, irmãos, é uma doutrina autorreferencial. Isto é, ela depende da interpretação da história em um primeiro momento e de alguns textos que são mal interpretados em um segundo momento para que ela seja válida, verídica. Se nós pedirmos para um cessacionista, me mostre um texto indiscutível, um texto decisivo que prove que os dons cessaram, ele não terá nenhum texto. Ele vai elaborar uma argumentação histórica, quem sabe uma argumentação gramatical, quem sabe algumas cambalhotas exegéticas, como nós poderíamos chamar. Mas ele não terá nenhum texto mostrando que os dons cessaram. Se ele nos pedir um texto mostrando que os dons continuam, nós podemos mostrar todos esses que eu citei até agora, incluindo Atos 2:39, Atos 2:17 e 18, Lucas 11:13, entre outros textos. Ok, meus queridos? Então, é uma teoria autorreferencial. Por que o cessacionismo é verdadeiro? Se nós perguntarmos, eles não vão dizer assim, porque está na Bíblia. Eles vão dizer assim, porque a nossa doutrina é essa, porque nós acreditamos assim. Então é uma teoria que sempre volta em si mesmo, que não se baseia, não se fundamenta nas Escrituras e no texto da Bíblia. O cessacionismo, irmãos, confunde o batismo com a conversão, como se fosse a mesma coisa, não é?
O cessacionismo, irmãos, nega a historicidade teológica do livro de Atos. Isto é, nós dizemos que o livro de Atos, como uma narrativa teológica, ele tem valor para se formular doutrinas, assim como toda a Escritura, porque a própria Escritura testemunha isso. Os cessacionistas vão dizer, não, o livro de Atos não tem valor para formular doutrinas. Isso é um erro crasso, isso, irmãos, é um pecado, e isto é um erro gravíssimo que os cessacionistas cometem ao fazer essa aplicação incorreta ao livro de Atos, ok? E é muito perigoso, inclusive. Eles negam, irmãos, a capacitação especial para pregar o evangelho, que nós temos ali em Atos 2. Atos 2, versículo 42 e 43. Olha como Atos 2 nos dá subsídios. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia o temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Isso é, eles tinham uma capacitação especial de realizar prodígios e sinais. Essa capacitação era dada por quem? Pelo Espírito Santo, ok? E principalmente, irmãos, eles negam a atemporalidade das promessas bíblicas. Isto é, eles colocam um prazo de validade na promessa bíblica, onde a Bíblia não coloca um prazo de validade, ok? A Bíblia prevê a cessação, por exemplo, do sacrifício. A Bíblia prevê a cessação, por exemplo, de várias leis do Antigo Testamento, leis cerimoniais. Porém, a Bíblia não prevê a cessação das manifestações do Espírito Santo, ok? Mas, na visão dos cessacionistas, eles impõem essa interpretação ao texto. Ponto 2 da nossa lição, prosseguindo. A igreja, irmãos, apostólica, ela é dinâmica, ok? Nós temos ali, irmãos, um exemplo muito claro do dinamismo da igreja no próprio texto bíblico. Um texto que eu gosto muito, irmãos, que é Atos capítulo 1, versículo 8, que diz assim: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Mas recebereis poder, em algumas tradições, recebereis virtude ao descer sobre vós o Espírito Santo. Esta palavra, irmãos, poder ou virtude, vem do grego dunamis, ou dinamis. E esse termo, irmãos, é um termo muito interessante, porque quando nós vamos olhar no dicionário bíblico Strong, dunamis significa o quê? Poder, força, habilidade. Dunamis significa virtude, um poder inerente, poder para realizar milagres. Então, dunamis, irmãos, esse dínamo, esse poder do Espírito Santo ao descer sobre vós, é um poder para realizar milagres, para realizar, irmãos, maravilhas, prodígios, sinais, ok? É um poder que dá habilidades, que dá virtudes a quem o recebe. Poder que reside em algo pela virtude de sua natureza. Daí nós temos os requisitos para receber o poder do Espírito Santo. Esse próprio termo em grego, irmãos, nos mostra a dinamicidade da igreja, o quanto a igreja de Cristo era dinâmica e deve ser dinâmica no seu proceder, na sua vida, na sociedade, irmãos. A igreja está, irmãos, para sinalizar o reino de Deus, para santificar a sociedade, para mostrar o evangelho ao mundo caído, sem valores, para mostrar os valores do reino de Deus e o poder da redenção que há em Jesus Cristo. Isso é potencializado, é promovido, irmãos, é protagonizado pelo poder do Espírito Santo na vida da igreja, ok? Então nós temos lá, irmãos, que a igreja já nasce avivada. A igreja, irmãos, é consagrada pela descida do Espírito Santo, irmãos. E a presença do Espírito Santo faz parte da natureza e da essência da igreja. Não existe igreja sem o Espírito Santo. Um ponto importante que nós devemos entender, irmãos, é o seguinte: assim como não há igreja sem Cristo, não há igreja sem Espírito Santo. Ok, meus irmãos? Não há igreja sem a presença do Espírito Santo. Então nós vemos ali Cristo como tendo uma obra que é dividida em 3 partes, irmãos. Como nós podemos categorizar, estabelecer ali níveis ou etapas da obra de Cristo? Nós podemos separar da seguinte forma: o nascimento de Cristo, a dádiva dada ao mundo, a morte de Cristo, a redenção da humanidade, e a ressurreição de Cristo, que é a consolidação da vitória de Deus sobre todo o mal.
Da mesma forma, a obra do Espírito também pode ser dividida em 3 categorias, em 3 etapas, irmãos. Quais são? A promessa do Espírito, contida ali em Joel, capítulo 2, verso 28. A descida do Espírito, ali em Atos 2, 2 ao 4. E a permanência e continuidade do Espírito na igreja, Atos 2, 39 em diante. Então, irmãos, a obra de Cristo pode ser separada em nascimento, morte e ressurreição, enquanto a obra do Espírito pode ser separada em promessa, consolidação, descida do Espírito Santo e permanência do Espírito Santo com a igreja, ok? Sobre essa descida do Espírito Santo, irmãos, nós precisamos analisar algumas características da permanência do Espírito que não podem faltar na nossa igreja nos dias de hoje, que são Atos 2, 42 a 44. Olha que interessante, irmãos. O texto que eu acabei de ler, vamos visualizar este texto por partes, porque diz assim: como viviam os convertidos? Como nós podemos traduzir a dinamicidade, a igreja dinâmica para os dias de hoje, com base na igreja primitiva? Olha só. Como era a vida na igreja primitiva? Primeiro, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. A igreja de Cristo, irmãos, primeiro, ela tem ensino, ela persevera na doutrina dos apóstolos. Então a igreja de Cristo, irmãos, ela é uma igreja que, em primeiro lugar, prioriza o ensino da doutrina da palavra de Deus. Isso não acontece muitas vezes, irmãos. E por isso, às vezes, nossa igreja, irmãos, ou a igreja de Cristo em geral, ela parece fracassar. Mas nós devemos lembrar que a igreja pertence a Deus e não aos homens. Ela deve priorizar o ensino. Nossa igreja não pode falhar nisso, meus queridos. Em segundo lugar, o partir do pão, irmão. Ter na memória o sacrifício de Cristo, irmãos. Ser uma igreja com memória, com histórico. Lembrar da obra redentora de Cristo. E perseverar, terceiro lugar, em oração. Esse é o primeiro aspecto da igreja. Intelecto, aprendizado, doutrina. Ordem, liturgia, comunhão do pão, partir do pão. Oração, espiritualidade, buscar a Deus. Segundo aspecto, irmãos, em cada alma havia temor, diz o texto bíblico. Temor a Deus, irmãos. O culto, irmãos, não é lugar para piadas, não é lugar, irmãos, para conversas que não convêm, irmãos. O culto é um ambiente solene, é um ambiente de seriedade, de sobriedade e de solenidade. O culto, irmãos, deve ser um culto racional, dirigido pelo Espírito Santo e não guiado por outros aspectos, sejam de entretenimento, sejam, irmãos, aspectos administrativos, acadêmicos, publicitários, de relações de poder e assim por diante. O culto deve ser um ambiente de temor, solenidade, seriedade, sobriedade. Ok, meus irmãos? Depois que eles tinham tudo isso, irmãos, depois que eles tinham estudo da doutrina, comunhão, orações, temor a Deus, aí, irmãos, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédios dos apóstolos. Aí vieram os prodígios e sinais. Devemos crer nos prodígios e sinais. Porém, irmãos, devemos cumprir os requisitos para que a igreja os manifeste. E por fim, irmãos, todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Havia uma preocupação legítima, verdadeira, honesta, íntegra para com o próximo. A igreja primitiva, irmãos, era uma igreja onde havia uma irmandade de fato, irmãos. Então, cada um se preocupava verdadeiramente com o seu irmão. Havia um senso de comunidade. Havia um senso de se preocupar com o irmão da igreja. Nós devemos ter esse senso de comunidade nas nossas congregações. Amém, meus irmãos? E aí, meus queridos, partindo para o encerramento da lição, nós vemos ali, irmãos, que o ministério nos dias atuais deve ser ungido. Irmãos, nós sabemos que os sinais de poder, maravilha, são inerentes à pregação do Evangelho. Nós temos lições históricas e lições missiológicas sobre isso, irmãos. Se nós formos pesquisar a história do movimento missionário, irmãos, nós veremos que é uma história de um movimento de milagres, de prodígios, de maravilhas, de livramentos extraordinários e de sinais de Deus. Assim como nos ensina a história da igreja, irmãos. Os milagres nunca deixaram de fazer parte da vida da igreja.
Nós temos um exemplo, irmãos, que eu considero muito significativo, do pregador alemão Reinhard Bonk. É um pregador alemão, irmãos, que exerceu seu ministério na África durante muitos anos. E ele, irmãos, foi responsável pela conversão de milhares, milhões de pessoas no continente africano. E o Reinhard Bonk, irmãos, em um de seus livros, ele diz o seguinte, que a igreja, irmãos, deve acreditar no que prega e pregar o que acredita. Então, irmãos, parafraseando, o grande pregador, ele vai dizer o seguinte: você quer milagres? Você quer maravilhas? Você quer sinais e prodígios? Pregue sobre eles. Então, irmãos, nós devemos pregar a verdade do Evangelho, que na medida que nós pregarmos a verdade do Evangelho, irmãos, o Espírito Santo, Deus e o Senhor Jesus Cristo honram a palavra da Escritura, irmãos. E eles honrarão a pregação legítima, a pregação verdadeira, a pregação fidedigna das Escrituras. Por isso, irmãos, que nós não devemos entrar pela linha da teologia da prosperidade. Bênção, bênção, bênção. Pela linha do triunfalismo, vitória, vitória, vitória. Nem pela linha do pessimismo, sofrimento, sofrimento, sofrimento. Nós devemos pregar o Evangelho bíblico, irmãos. Jesus salva, cura, batiza, leva para o céu, virá nos buscar. Nós devemos pregar o conteúdo do Evangelho. E no Evangelho nós temos milagres, curas, maravilhas, prodígios, sinais, e não devemos ignorá-los, nem deixar de pregá-los, irmãos. Irmãos, o ministério ungido é muito importante, por isso nós temos que incentivá-lo, irmãos. Nós devemos testemunhar sobre os milagres de Deus, sobre os sinais de Deus, irmãos. Devemos resgatar a importância do testemunho, irmãos. Testemunho como um gerador de fé, como um incentivador, irmãos, como uma prática da igreja que promove a fé em Deus e nos seus milagres, irmãos. Portanto, devemos resgatar o testemunho no culto, porque ele faz parte da liturgia. Ele não pode ser ignorado, irmãos. Devemos, irmãos, promover o cultivo da fé da igreja nas maravilhas de Deus, através da pregação, através dos testemunhos, através da escolha cuidadosa e teologicamente correta dos hinos e louvores que louvamos a Deus, irmãos, que praticamos, que cantamos no culto, irmãos. E principalmente, irmãos, fechando aí o conteúdo da nossa lição, não podemos esquecer que tudo que fazemos deve ser para a promoção do reino de Deus, para o bom andamento, para o sucesso do reino de Deus. E principalmente para a glória de Deus em Cristo Jesus, por meio do Espírito Santo. Então, irmãos, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente, diz Paulo na Epístola aos Romanos. O próprio Cristo diz que a função do Espírito é glorificá-lo. E nós, se comemos ou se bebemos, devemos fazer para a glória de Deus. O principal objetivo da igreja é promover a glória deste grande e poderoso Deus. Uma igreja que promove a glória de Deus é uma igreja cheia do Espírito. Deus abençoe a cada um e eu espero ter dado subsídios para auxiliar os irmãos.